Nosso módulo 14, portanto, nós vamos encerrar a parte de sistemas de irrigação com irrigação localizada, né? Lembrando, localizada, ela engloba os sistemas de gotejamento e microaspersão. Então, falando um pouco mais sobre isso e de onde tudo começou, né? Os microtubos, hoje usados mais em estufa, porém eles deram origem do princípio dos gotejadores, né? Então, nós temos aí os microtubos, para gotejamento e a microaspersão, basicamente os três tipos de irrigação que estão dentro da localizada, né? Aqui um exemplo, então, muito utilizado em estufa, esses microtubos, eles usam o princípio da hidráulica, onde você tem perda de carga, e lembrando lá da hidráulica, quanto maior o comprimento e quanto menor o diâmetro. Então, são tubos muito fininhos, de diâmetro muito pequeno, que geram perda de carga. E perda de carga nada mais é do que perda de pressão. Ou seja, você tem nessa linha principal aqui, ou melhor, nesse caso, uma linha de derivação, né? Onde aqui dentro está passando uma pressão até alta, você pode ter aqui, supondo, 10 MCA, né, ou 1 kg de pressão, e aí o microtubo, ele tem o papel de fazer perder essa pressão. Então, aqui no final, na pontinha dele, tem que chegar com pressão zero, para que ele fique apenas gotejando, apenas pingando. Senão, ele ficar espirrando, faria até um buraco ali no vaso de planta, né? Mas a ideia é que esses microtubos, eles já foram usados não só para estufas, não só para vasos, né? Foram usados aí como substitutos dos gotejadores quando não existia. Então era comum até quando você precisava gerar uma perda de carga maior, você utilizar microtubos maiores. Então em sistemas aí onde eles eram usados como gotejadores, em áreas supondo plantio de citros, né, você também pode usar. O que acaba é que quando os tubos são maiores, né, mais compridos, é comum você enrolar ele. Então, quanto maior o número de voltas, mais você gera perda de carga. Então, você tem que fazer a pressão que está chegando na linha ser perdida. E você precisa ter pressão nessa linha porque precisa fazer chegar água até o final, né? Até lá na outra extremidade. Então, é natural também que você tenha uma pequena variação de pressão do início até o final dessa linha, por isso que alguns tubos são mais compridos, outros mais curtos. Quanto mais comprido for o tubo, maior a perda de carga que ele está gerando. Então é natural você ter no início da linha tubos mais compridos, porque a pressão no início é maior e precisa fazer perder mais pressão, fazer perder mais carga no início. E no final, menor os tubos, os microtubos. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento do microtubo, que nada mais é do que o labirinto do gotejador. É aqui que é gerada a perda de pressão, perda de carga. Tá? Bom, então, aqui mais um exemplo de aplicação. Claro que aqui você vê que ele não está gotejando, né? Então, quanto mais comprido for o microtubo, e por isso chamado microtubo capilar, né? Ou tubo capilar, porque são tubos muito finos, né? Então, a ideia é que você tenha um comprimento tal que, mesmo que você precise fazer voltas nele aqui, tal que a perda de pressão seja total. Você chega com a pressão aqui e aí, ao entrar no microtubo, essa pressão vai se perdendo pelo princípio da hidráulica, de perda de carga, até chegar na pontinha aqui com pressão zero, e por isso fica apenas gotejando, tá? Bom, então várias aplicações, e aqui no caso em vasos, em estufas, é comum você ter um suporte. Então isso aqui nada mais é do que uma ponteira que você permite você enfiar essa ponta aqui para fixar no solo, porém ele é vazado, ele é uma ponteira que você insere no solo, mas ela tem ranhuras, né, por onde a água sai. Então não altera em nada o funcionamento do microtubo, tá? Bom, gente, sempre no gotejamento é comum então você ter uma tubulação de alimentação, geralmente a tubulação principal ou secundária, e aí uma tubulação chamada de tubulação de derivação, que é aquela que deriva para as linhas laterais. As linhas de gotejamento, então, são chamadas de linhas laterais, tá? É onde ficam os gotejadores, que podem ser inline ou online. Existem vários tipos, nós vamos falar um pouco mais deles mais para frente. Bom, gente, uma coisa muito importante no gotejamento é estudar a capacidade de área molhada. Para um mesmo tubo gotejador, a área molhada pode ser diferente em função do tipo de solo.
É comum em solos arenosos o perfil, né, de umedecimento ser diferente de um solo argiloso. Então, um exemplo, se você tiver um gotejador que ele tem baixa vazão, a tendência é que ele não consiga espalhar essa água muito lateralmente, porque a drenagem do solo arenoso é muito alta. Então, com um gotejador de baixíssima vazão, a água vai apenas para baixo. Então, é interessante em solos arenosos. Vejam que é até um pouco, conflita um pouco, né? Talvez na nossa cabeça, a ideia é que um solo arenoso se você colocar um gotejador com alta vazão, você vai perder muita água por percolação, mas não é bem isso. Uma vazão maior faz com que essa água se espalhe lateralmente mais rápido. Então, volto a dizer, gotejadores com vazão muito baixa, você acaba tendo problema aí de não formar bulbo úmido. Então, duas coisas aqui importantes que eu estou falando para vocês. Uma coisa é a área molhada. A área molhada é essa área superficial, é a capacidade que o gotejador tem de espalhar essa água lateralmente, área molhada. Isso é proporcional ao sistema radicular da cultura que você estiver irrigando. Bulbo úmido é o volume, então é em profundidade. É a área mais a profundidade que ele tem capacidade de umedecer, tá? De irrigar, portanto. Bom, gente, aqui outros exemplos, né? Nós podemos ter esse tipo de irrigação ou esse aqui. Basicamente, o gotejamento ele foi desenvolvido para fazer a localização da aplicação de água. Ou seja, aqui você tem canteiros, é claro que nós estamos falando de horta aqui, né? Mas você tem canteiros onde, entre um canteiro e outro, você não quer umedecer, você não quer ficar aplicando água, gastando energia ou combustível para funcionar uma motobomba que vai trazer água lá do rio ou de um reservatório e pressurizar aqui nas suas linhas de gotejamento para umedecer uma área que não tem cultura, né? Então, isso é uma localização da irrigação, por isso está dentro de irrigação localizada e isso faz ela ser mais eficiente, porque se você irrigasse uma área dessa com aspersão, você estaria irrigando a área uniformemente, 100% da área, né? Então, aqui você consegue irrigar apenas o canteiro e entre linhas, né, ou entre um canteiro e outro, você não tá desperdiçando água. Então, 50% apenas da área molhada, porque só 50% da área está ocupada com culturas. Estou falando aqui de canteiros, mas no café é mais ou menos isso que ocorre também. Você umedece apenas a entrelinha, a linha do café, né? Fazendo uma faixa molhada na largura ali da sua cultura e não irriga a entrelinha. Mas também temos aqui, então nesse caso, são gotejadores inline, que são gotejadores já que o fabricante já determina o espaçamento, a vazão, né? Então você compra no espaçamento que você quer, espaçamento e vazão, tem uma série aí de combinações que você consegue, né? E aí então vai depender da área molhada que o seu solo permite ter. Você tem que escolher o gotejador e o espaçamento dele em função da área molhada e do bulbo molhado que o seu solo permite formar, né? Agora, você pode também ter a planta isolada irrigada, tá? Nesse caso, é mais comum os gotejadores online, que é o gotejador do tipo botão, né? Vulgo botão. Você compra uma linha lisa, uma tubulação lisa própria para gotejamento, mas perfura com uma pecinha própria para isso, perfura e coloca esse gotejador. Ele é como um botão mesmo, você chega e encaixa ele, ele não dá vazamento, porque o polietileno ele trabalha bem com esses gotejadores, ele é feito, o encaixe dele é próprio para isso, então quando pressuriza, o polietileno meio que fecha ali aquele lugar que foi furado para conectar o gotejador e fica apenas gotejando em função da vazão desse gotejador. Aqui um outro exemplo, gente, que nesse caso, aqui você não tem irrigação localizada alguma, você apenas está utilizando tubos gotejadores para irrigar a área total, né? Nesse caso horta. Isso vale tanto para a horta como a cultura que for. Quando você está irrigando 100% da área, já não é mais uma irrigação localizada. Você pode estar utilizando tubos gotejadores, mas não está fazendo irrigação localizada. Depois eu vou falar um pouco de gotejamento enterrado para vocês ou subirrigação, tá? Que é mais ou menos a ideia de que você enterra os tubos gotejadores, mas a ideia é fazer irrigação em área total, umedecer solo total e não localizar. Por isso que
o gotejamento enterrado, ou chamado também de subirrigação, né? Mais popularmente gotejamento enterrado, mas o termo técnico seria então subirrigação ou irrigação subsuperficial, né? Que é um termo mais técnico, digamos assim. Então, por isso que ele não está dentro de irrigação localizada, embora todo projeto hidráulico é praticamente o mesmo, né? Bom, então aí o exemplo do café, né? Então, o café então é interessantíssimo porque, como ele é uma cultura em que quando você planta, ele leva aí até 3 anos para se estabelecer, para alcançar sua altura e área foliar máximas, né? Então você consegue fazer pequenas irrigações na fase inicial, umedecendo uma faixa molhada pequena, sem maiores desperdícios de água, mas claro, calculando aí para ao longo do tempo, você, à medida que o café vai aumentando a copa, né, a largura dessa faixa de cultura aqui, e portanto a projeção da copa indica a projeção das raízes também, né? Então você precisa aumentar a área molhada, irrigando mais tempo, nesse caso aqui do café. E a entrelinha aqui, geralmente é mantida com uma cultura gramínea, né, para não nascer daninhas e ainda produzir matéria orgânica para o café, mas você não vai ficar irrigando, gastando dinheiro, gastando energia elétrica ou combustível para ficar irrigando a entrelinha, né, por mais que tenha uma cultura de manutenção. Bom, gente, aqui é um desenho bem grosseiro, né? Só para a gente falar o seguinte: gotejamento não se faz apenas por caixa d'água, a não ser que essa caixa d'água seja de uma altura tal que consiga oferecer para você, no mínimo, 11 MCA de pressão na entrada da linha de gotejamento. Ok? Vou falar de novo, tá? Então, a altura da caixa d'água, e vocês já entenderam na hidráulica como relacionar altura com pressão, não é? Precisa ser de no mínimo 11 metros. Por quê? Você tem as perdas de carga ao longo do trecho dos tubos até chegar na entrada da sua área, e gotejamento recomenda-se pelo menos 11 MCA de pressão na entrada da linha. Por que 11? Ah, mas e as perdas de carga em função do comprimento da linha? Bom, isso em projeto de gotejamento, vocês vão ver que existem limites máximos de comprimento de linha lateral de tubos gotejadores, né? Então, basicamente, não se admite perder mais do que 10%, mais do que 1 MCA ao longo do trecho. É por isso que se você entrar com 11 MCA aqui, no final da linha vai ter que estar chegando 10, que é a pressão mínima de trabalho dos gotejadores. Gente, isso muda muito com o tempo. A indústria está cada vez mais se reinventando e melhorando a eficiência dos sistemas, onde muitas vezes você consegue uma alta eficiência de um sistema com pressões ainda menores, tá? Então, isso que eu estou dizendo para vocês pode mudar em algumas circunstâncias devido ao tipo de equipamento, o tipo de material que você está utilizando. Bom, gente, isso aqui é um alto nível de irrigação por gotejamento. Isso aqui é em Café, região de Monte Carmelo, Minas Gerais, onde nosso grupo de pesquisa teve a oportunidade de fazer essa visita técnica e ir até lá. Esses aqui são filtros de areia, tá? Isso porque sistemas de gotejamento, o principal fator é a boa filtragem. Se você não tem uma boa filtragem da água, você vai entupir certamente o seu sistema. E entupindo os tubos gotejadores, você está entupindo o seu sistema de irrigação. Tem que trocar o tubo gotejador inteiro. E aí, como você tem uma linha de gotejador por linha de plantas, o caro de um sistema de gotejamento geralmente é a quantidade de material distribuída na área. A motobomba, a adutora, né, que é a linha principal que leva a água até a área, representa uma porcentagem, é claro, do custo, mas geralmente a maior porcentagem do custo de um sistema de gotejamento são as próprias linhas de gotejamento, né, por causa da grande quantidade de material. Bom, vou explicar um pouco mais sobre o funcionamento desses filtros de areia, mas aqui também mostrando, né, que nessa imagem aqui está em destaque esses 3 magnetizadores, tá? Isso aqui, então, tem sido bastante aplicado para quem faz fertirrigação, tá? Os magnetizadores, eles organizam as moléculas de água devido às cargas elétricas e, segundo estudos desse pessoal que tem trabalhado com isso, ele melhora a eficiência da aplicação de fertilizantes via água de irrigação. Então, os principais resultados dizem que para a qualidade da água, mesmo quando usando só água, dizem que também tem resultados positivos.
mas aqui nesse caso é principalmente porque é feita muita fertirrigação, tá? Então a água passa por esses magnetizadores e vai até o campo. Bom, aqui mais alguns detalhes, né, dos filtros de areia, que é já na mesma fazenda, porém outra área, né? São filtros trabalhando aqui 4 filtros para uma mesma adutora. Isso porque, é claro, esses filtros eles são cheios de areia, de fato é uma areia especial, é claro. Mas a água então passa por essa areia e as impurezas ficam na areia. Então a pressão e vazão desses filtros, elas são limitadas, porque senão você empurra a areia para dentro do sistema de fato, tá? Então existe um sistema aqui e quando você tem uma alta vazão, vejam o diâmetro dessa tubulação aqui chegando com a vazão, né, com a quantidade de água, você precisa ir colocando a quantidade de filtros que permita distribuir essa vazão. Quanto maior a vazão, maior a quantidade de filtros, senão a vazão vai ser tão alta que vai empurrar essa areia para dentro do sistema e aí perdendo a areia do filtro, não tem mais filtro, né? O elemento filtrante é a areia, tá bom? Bom, aí mais algumas imagens para vocês, né? Então, no sistema é a motobomba, o conjunto motobomba, jogando a água, pressurizando a água para dentro dos filtros. Gente, alguns detalhes então do gotejamento. Esse é o inline. Ele já é fabricado, o gotejador é inserido na linha de irrigação pela própria máquina que faz a irrigação. Então, muitas vezes, quando um gotejador entope, é comum o produtor vir aqui com prego ou com arame e tentar desentupir esse gotejador. Na verdade, ele acaba furando o gotejador. E vocês já vão ver na próxima imagem e entender um pouco melhor por que isso não pode ser feito. Tá? Se você furar vários gotejadores, a pressão inteira do teu sistema cai. Ele vai ficar espirrando água e você está causando uma grande desuniformidade no sistema, porque a gotinha aqui é calculada para aplicar exatamente a quantidade de água correta, não é? Bom, então aqui, ó, aqui está uma representação de como eles são, né? Então eles são inseridos aqui no processo de fabricação do tubo e aqui são os chamados labirintos. A água então está vindo com alta pressão aqui por dentro, geralmente cerca de 11 MCA. E aí quando a água passa para dentro desse labirinto, ela tem que fazer de fato o caminho, percorrer o labirinto, porque entre o gotejador e o tubo é o único espaço que essa água vai ter para percorrer, né? Entre o polietileno aqui, que é esse material preto que forma o tubo. Bom, gente, então a água vai percorrendo esses microcaminhos ou microtubos, vejam. Então, basicamente, o microtubo que era um tubo com várias voltas ou um tubo comprido, muito fininho, que fazia a água perder carga, agora ele foi substituído por uma pecinha que faz o mesmo efeito. A água tem que caminhar por esses microcaminhos, por esse labirinto, né? Microlabirinto, e ela vai perdendo carga, até chegar num ponto onde a tubulação é furada a laser no processo de fabricação. Então esse laser é regulado para furar apenas o polietileno e não furar esse outro material aqui, que é um outro tipo de plástico. Tá? Basicamente é assim que é fabricado o tubo, e aí o espaçamento e a capacidade de vazão vai de acordo com cada tipo de material. Tá? Bom, aqui um exemplo de gotejamento em uvas, tá? Então aqui é uma região famosa dos Estados Unidos, né, que é chamada Napa Valley, um dos melhores vinhos aí do mundo, compete com vinhos brasileiros, europeus, enfim, né, vinhos aí muito reconhecidos. E o que eu queria mostrar nessa foto é uma área sem manejo de culturas aqui na entrelinha, até porque é uma região extremamente seca, tá? Você não tem chuva a ponto de umedecer aqui e formar daninhas. As mangueiras aqui, os tubos gotejadores são suspensos, porque aqui é feito colheita mecanizada. Essa uva não é uva de mesa, é uva para vinho. Então a uva de vinho ela é derriçada igual o café, né, numa máquina, e não é apanhada com a mão, então com todo aquele cuidado, né, para levar o cacho sem danos para a mesa. A uva para vinho vai ser esmagada mesmo, então não tem que ficar tomando maiores cuidados com o cacho, né? É claro que é uma máquina especial para fazer essa colheita, né? Mas para não ter impurezas, sujeira, mas ela é derriçada, tá? Então, esses tubos gotejadores são suspensos, né? E também para facilitar, claro, outros manejos aqui. Mas basicamente são gotejadores do tipo botão, online, né? Que aplicam água apenas no pé da planta. Então, não umedecendo o restante do solo, você não tem daninhas. Aqui já é uma área que chove um pouco mais, também na Califórnia,
que chega a produzir, nesse caso não é daninha, eles plantam uma graminha para fazer a manutenção da entrelinha, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, tá aqui o gotejadorzinho inserido na linha, né? 2 gotejadores por planta nesse caso, tá? E aí todas as linhas suspensas ao longo das demais linhas de plantio. Gente, basicamente, as vantagens, então, do gotejamento é a maior eficiência no uso da água. Porém, gente, por favor, não é a gotinha que faz o sistema ser eficiente, é a localização. É você permitir irrigar parte da área, sim, e parte da área não, que geralmente as culturas que têm entrelinha, onde na entrelinha não tem cultura de interesse financeiro, de interesse agronômico. Então, a entrelinha não é umedecida, por isso, se você irriga 50% apenas do solo e 50% não, né? A entrelinha, vamos dizer, ocupa 50% da área, então você está utilizando apenas 50% de água. Agora, a quantidade de água é calculada igual independente do sistema, porque é a planta que demanda água. Então, a diferença é que, num sistema que tem entrelinhas com espaçamentos ali, geralmente para fazer manejo com máquinas, e que nesse meio você não tem as raízes, não tem as copas da planta, você tem um espaço de fato perdido, digamos assim, do ponto de vista das plantas, as copas não se encontram, né? Nessa entrelinha, se você fosse irrigar com aspersor, não tem como o aspersor aplicar água apenas na linha. Ele aplica em área total. Então, a desvantagem da aspersão em função do gotejamento é essa. Se você somar todas as gotinhas que você tem ao longo de uma área e calcular para irrigar a área total, o gotejamento nada mais é do que somar todas essas gotinhas e colocar em um único aspersor, que então você vê o jato de água saindo e dá a sensação que gasta mais, porque você juntou todas as gotinhas que estariam umedecendo aquela área inteira em apenas um jato de um aspersor, que aí dá para ver esse jato. Agora, no gotejamento, você vê apenas a gotinha porque seria como se esse jato tivesse dividido em cada gotejador. Tá? Então, não é a gotinha que faz o sistema ser eficiente, e sim a possibilidade de localizar a aplicação de água sem umedecimento de área total. Essa que é a grande diferença e a grande vantagem que faz o gotejamento ser mais eficiente. Basicamente é isso. Claro que tem algumas outras questões aqui que nós vamos citar, né? Por exemplo, não molhe as entrelinhas, que é o que nós estamos falando, geralmente culturas perenes, né? Que tem esse tipo de manejo. Aplica água diretamente no solo, reduzindo a possibilidade de doenças. Esse também é uma vantagem interessante. Tem culturas que se você molha o dossel das plantas, ela acaba aí trazendo mais pragas e doenças, né? Favorecendo o desenvolvimento dessas doenças. Bom, gente, desvantagens, então. Alto custo de materiais, né? Até 2 linhas de gotejamento por linha de plantas, em alguns casos, ou 2 gotejadores por planta. Problemas com entupimentos. Então, na parte de projetos de gotejamento, nós falamos mais sobre essa questão de como fazer a manutenção, geralmente limpeza de final de linha, que a parte sólida, né? Algumas partes sólidas que tem na água ou que vão solidificando ao longo do tempo, ou até mesmo algas que vão sendo criadas ali dentro da tubulação, é comum que com a pressão e vazão de água elas se acumulem no final da linha. Então você faz um manejo de abrir, quando o sistema está operando, está irrigando, está pressurizado, você abre o final das linhas para sair essa sujeira. Então deixa correr um pouco de água por essa linha para a sujeira sair. Tá? Isso já é um manejo que ajuda bastante na redução de entupimentos. Bom, necessidade de manutenção constante, então essa limpeza final de linhas ela vai exigir mão de obra. Material sobre a superfície pode atrapalhar o manejo da cultura, então capinas, colheita, etc. pode acabar danificando essas linhas que estão no solo. Aí eu dei o exemplo aí da uva, porque é uma cultura que permite você elevar essa linha, né? Claro que isso também tem um custo, né? Amarrar essas linhas, colocar aí arames, estirantes ou cabos de aço para, enfim, né, cabos de aço finos ou arames que vão sustentar essa linha e ela não é tão leve porque ela fica cheia de água. Então é toda uma estrutura criada para possibilitar aquele tipo de irrigação que nós vimos ali na uva, né? Muito capricho e muito investimento, tá? Bom, gente, então quando a gente falou ali de vantagem aplicar água diretamente no solo, reduzindo a possibilidade de doenças, algumas pessoas podem ter falado, reduz também a evaporação.
Aqui tem prós e contras. Geralmente, na irrigação localizada, você tem alta frequência de irrigação e baixa lâmina. A alta frequência e baixa lâmina acaba também favorecendo a evaporação. Porque quando você irriga com alta lâmina, ou pensando em elevar o solo à capacidade máxima que ele tem de reter água, até a capacidade de campo, trabalhando então com a capacidade que o solo tem de armazenamento, você diminui a frequência. Com isso, quando sai o sol, quando vem a radiação e todos os demais elementos que causam evaporação, você evapora uma camada superficial do solo que o solo mesmo ele meio que se isola, ele diminui a taxa de evaporação. Já falamos disso lá atrás em outras aulas, falamos do modelo de Hitt que divide a evaporação do solo principalmente em duas fases, né? Então, não vou voltar nesses detalhes porque já estudamos isso. Então, fica aqui algumas vantagens e desvantagens para vocês pensarem a respeito desses sistemas de irrigação. Um outro sistema que está dentro da localizada é a irrigação localizada por microaspersão. Então, são microaspersores que permitem localizar a aplicação de água também, sem necessariamente aplicar água em área total. Muito usado em canteiros, mas em canteiros geralmente a irrigação é feita em área total. Então já não seria localizada, né? Seria irrigação de área total com um equipamento usado aí para irrigação localizada, tá? Aqui estou mostrando para vocês alguns detalhes, algumas adaptações técnicas, né? Vejam que colocaram aqui numa estaca de bambu a estaquinha, né? A própria haste de suporte do gotejador, mas basicamente, do microaspersor, desculpa. Basicamente, gente, essa estrutura toda aqui, ela não é um microaspersor. Microaspersor é só essa parte aqui de cima. Aqui é um tubinho que você coloca no comprimento que quiser, que ele vai até a linha ali de onde está trazendo a água, a linha de derivação. E aqui é o suporte para o microaspersor, que tem os mais diversos tipos. Tem uns que são de metal, para você inserir no solo sem tanto risco de quebrar, né? O de plástico também é muito resistente, mas enfim, cada um prefere aí um modelo. Bom, gente, é aqui as diversas coisas que nós encontramos, né? Às vezes as pessoas utilizam conexões que não são próprias. Então, vejam, isso aqui é uma conexão de mangueira, onde foi colocado num tubo de PVC, e esse tubo certamente foi aquecido com fogo ou com água quente para ele amolecer o plástico e conseguir inserir aqui como se fosse uma mangueira. E aí dá vazamento. Então, vejam, esse pingo aqui, talvez ele vai causar uma desuniformidade tão grande no local que está caindo água, né? E aí depois a pessoa não vai saber o porquê que naquele ponto ele está umedecendo muito mais. Porque aqui está vazando água, não está aspergindo a água como o microaspersor deve fazer, né? Então, aqui mais um exemplo. Então, vem a linha de irrigação com a água pressurizada. E aí, nesse caso, diferente dos gotejadores e do microtubo, esse tubo ele não é para fazer perder carga. Esse tubo é para conduzir a água até o microaspersor. O microaspersor precisa de pressão, veja. Claro que as pressões são baixas, mas ele precisa de pressão para quebrar a gota d'água, né? Então, basicamente, os microaspersores, o uso, a aplicação deles em relação ao gotejamento é quando você precisa espalhar mais essa água. Quando você tem culturas com dossel um pouco maior. É o caso dos citros. Então, café. Café vai muito bem com gotejamento, porque você faz uma faixa irrigada, uma faixa molhada ao longo da linha da cultura, que geralmente tem um dossel aí de cerca de 1 metro e pouquinho de diâmetro. Tá? Não muito mais que isso, pelo menos estamos falando de culturas que são mecanizadas, colheita mecanizada, então é mantido todo um procedimento de poda, né, e mantido o café geralmente nesse padrão de dossel. Agora, nos citros, que você já chega a diâmetros de 5 metros, você não conseguiria espalhar lateralmente a água com gotejadores. Teria que ter mais linhas de gotejadores por linha de planta, o que acaba inviabilizando o sistema, deixa muito caro, né, e ainda muito material espalhado na área. Então é comum colocar aí os microaspersores que vão espalhar essa água, fazendo uma área molhada maior e assim permitindo aí espalhar, distribuir essa água pelo sistema radicular de uma maneira melhor. Bom, aqui alguns exemplos, tá? Existem vários tipos, mas então o microaspersor do tipo bailarina, que ele joga um jato lateral e fica girando, e aqui que aqui no caso esse aqui está ampliado, tá, gente? Esse defletor, eu chamo de defletor de gotas, ele é a pecinha que vai encaixar daqui, onde
Vejam, até aqui a estrutura é exatamente a mesma. O que muda é a forma de espalhar a água. Então, essa pecinha, onde você conecta a mangueira aqui embaixo, é a mesma. Isso é o bocal dele, que também geralmente é por cor. A vazão é por cor, que vai determinar o diâmetro do orifício aqui desse, desse emissorzinho, onde você conecta o tubo, então, né, aqui o tubo, conecta nele, e aí ele joga um jato de água para cima. Nesse caso, o jato vai ser direcionado lateralmente e ele fica girando, e aqui o defletor de gotas, essa peça vai encaixada aqui em cima, que ele está ampliado, então ele encaixado aqui onde o jato de água atinge esse centro e aí deflete em todas as direções, só que aí ele é fixo, né? Ele não fica girando. Então, basicamente, são os dois tipos mais comuns. Aqui mostrando novamente a haste plástica, o microaspersor desse modelo aqui, porém aqui em miniatura, né, reduzido para caber todo o sistema, onde nós mostramos aqui o tubo que traz a água até o gotejador e toda a sua estrutura de suporte, né, o microaspersor, desculpa, e toda a sua estrutura de suporte, inclusive a haste que você insere no solo. Aqui ainda uma conexãozinha onde você fura o tubo, né, da linha que traz a água, faz um furo com uma pecinha especial já para o diâmetro dele e conecta. E novamente, o polietileno, esse tipo de plástico chamado polietileno, ele tem uma ligação muito boa, que quando pressurizado ele não dá vazamento. Bom, aqui um exemplo então dele conectado ó, na linha que traz a água, e aí ele operando. Aqui seria o exemplo do defletor de gotas, e aqui o bailarina, que é o que gira, né, que lança a água lateralmente, mas ele fica girando. Essa velocidade de giro que dá o alcance da água, a área molhada. Então ele é chamado de bailarina porque olhando, né, de cima ele tem essa característica aqui de ir jogando em espiral como se fosse uma bailarina dançando aí. Enfim, foi apelidado dessa maneira. E aí, é claro, existem vários tipos, tá, gente? Tem os autolimpantes, que aqui quando despressuriza ele joga um pouquinho de água fora, que se parar alguma sujeirinha ali antes que entupa qualquer ranhura dessa, ele sai aqui por essa válvula, tá? Toda vez que despressuriza, ele joga um pouco de água fora, ele abre a válvula. Bom, então aqui mais um exemplo, né? Basicamente, então, gente, comparando gotejamento com microaspersão, as vantagens são as mesmas, tá? Porém, as mesmas do ponto de vista que nós falamos sobre localizar, né, a possibilidade de localizar a água. Porém, ele permite um molhamento maior da área ocupada pelo sistema radicular, tá? Desvantagens também o alto custo de materiais. E aqui uma coisa curiosa, gente. Existe problema de roubo de microaspersores durante operações de campo. É incrível, alguns produtores de citros relatam que, quando contratam pessoal para fazer a colheita, e geralmente a colheita é mecanizada ou semi-mecanizada, manual ou semi-mecanizada, as pessoas acabam roubando os microaspersores porque acham bonito, ou porque querem levar para casa para irrigar a sua horta, ou seu gramado, enfim. E então eles acabam presenteando o pessoal antes da colheita com alguns kits de microaspersores pedindo, gente, por favor, se quiser mais é só me pedir, eu dou. Porque imagina para você rodar a área inteira do campo depois procurando onde que está faltando aspersor, onde que vai estar espirrando água lá, porque alguém arrancou o microaspersor e levou embora. Então é muito trabalhoso identificar esses pontos, né? E sem o microaspersor a pressão cai, porque fica vazando água ali na conexão. Infelizmente, temos que conviver com essas coisas também. A quebra, né, dos microaspersores por máquina durante operações de manutenção da área também é muito comum. Então, são dificuldades, né, vantagens e desvantagens de cada sistema que eu quero que vocês observem. Bom, gente, aqui, embora tá como irrigação localizada, tá, gente? A subirrigação, do ponto de vista da hidráulica, é o mesmo sistema igual, o projeto é igual ao gotejamento. Porém, nesse caso de gotejamento enterrado, ou gotejamento subsuperficial, ou irrigação subsuperficial, tá? Existem vários nomes, o manejo em si é totalmente diferente. Basicamente, gente, então tem máquinas, né, que você traz a bobina de cano já comprada e ela vai desenrolando no carretel e já enterrando com uma haste, né, na profundidade que você regular. E aí olhando de cima o início do umedecimento e a formação da área molhada.
Basicamente, aqui é o início do sistema. O sistema foi ligado há pouco, né? E ainda está formando a área molhada. Basicamente, a ideia é que isso aqui umedeça 100% da área, tá? Então, existem outros tipos de manejo, com linha dupla, se for cana, né? Onde você meio que localiza, mas basicamente a ideia é irrigar a área total. Então, já não é mais irrigação localizada, tá? Então, por isso essa ressalva aqui com relação ao porquê que eu coloquei junto aí com gotejamento. Do ponto de vista hidráulico é o mesmo projeto, porém o manejo é totalmente diferente. Uma característica também, gente, profundidade de enterramento dessas mangueiras. Se você enterra muito profundo, a água não chega no sistema radicular. Se você enterra muito raso, como é que você faz manejo nessa área? Como é que você planta com uma semeadora, uma plantadora, que geralmente tem disco de corte, discos de plantio ou mesmo os facões ou botinha, como muitos chamam, vai cortar, arrebentar toda essa mangueira que está enterrada. Então, a profundidade é a grande questão desses projetos, tá? Aqui um exemplo, gente, também. O tubo gotejador, aqui ele está torcido porque não está pressurizado o sistema. Vejam, a tubulação principal também é flexível, ela fica redondinha quando é pressurizada, né? Aqui é uma área experimental, tá? Só para mostrar, mas... Então, muitas pessoas não acreditam que essa mangueira flexível aqui consegue ficar enterrada. A grande questão é que os tubos gotejadores, eles não são tubos rígidos que suportam a compactação, tá? Nada disso. A ideia é que, à medida que você pressuriza o tubo, ele tem força, ainda mais que você pressuriza com água, né? Então, ele vai umedecendo em torno do tubo gotejador. Então, o solo está plástico, né? E aí, ao pressurizar, o tubo ele ganha aquele espaço. Ele forma como se fosse um buraco de minhoca no solo, tá? Então, ele forma o próprio corredor, o próprio túnel dele. Quando você despressuriza, geralmente ele murcha, mas pressurizou, ele volta a expandir. Então, você não entope gotejamento enterrado ou subirrigação por causa de compactação. Você entope por causa de sujeira que vem pela água e aí entope o gotejador, assim como no gotejamento superficial. Porém, no enterrado é muito mais difícil de você identificar os pontos de entupimento ao longo dos anos. Existe uma vida útil para esses sistemas, né? Geralmente falam aí em 10 anos, mas depende muito do manejo, muito do cuidado, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com fertirrigação tem que tomar um cuidado muito grande com incompatibilidade de nutrientes. Nenhuma irrigação errada você já pode entupir todo o teu sistema, né, por causa de solubilidade aí de alguns, ou, né, da incompatibilidade de alguns nutrientes que acabam solubilizando ou coisas desse tipo. Mas basicamente, então, só queria mostrar para vocês que o problema então não é a compactação, a pressão é muito forte, ela faz isso. No caso da irrigação paisagística, lembram que aquele pininho, né, do rotor, ele sai do solo, ele às vezes rasga o solo até com raízes que tiverem crescido de grama sobre ele, porque a pressão é muito forte, tá? Então aqui é o mesmo caso, o tubo se expande e consegue ir umedecendo o solo, porque o solo vai absorver a água. Então não precisa ter força para fazer essa água entrar no solo, tá? Como algumas pessoas pensam. A questão é que o entupimento ele se forma pela água que vem má filtrada ou por formações que vão ter aí numa fertirrigação mal feita, tá? Então esses são os cuidados que devem ser tomados. Essa é uma área de pesquisa da Universidade da Califórnia, tá? Isso aqui foi um dia de campo que o meu orientador estava aqui fazendo algumas demonstrações. E essas fotos são então só para mostrar para vocês aí, é uma área de alfafa, tá? Para quem nunca viu alfafa, vejam que era 2011, né? Então vejam, essa é a famosa alfafa. Nos Estados Unidos é muito comum as pastagens serem de alfafa e não de gramíneas, tá? Então, feno é feito de alfafa. Isso tudo por causa do clima frio, tá? Então é mais comum, mais usual. Não que a gramínea não se desenvolva lá, mas acabou-se criando o costume. Talvez a questão nutricional também da alfafa comparado a outras gramíneas seja mais interessante, não sei. Isso seria da zootecnia, mas só para mostrar para vocês então o que é a cultura da alfafa muito utilizada lá. Bom, gente, último detalhe importante da subirrigação. Imaginem que então eu falei para vocês sobre a profundidade de enterramento dessas mangueiras, né? Vamos pensar aí no enterrio de 25 centímetros, 0,25 metros.
E pensando que a nossa semente foi colocada, pensando isso para grãos, né, para sementes. Então, que tem ganhado muito uso, né, o gotejamento enterrado para grãos. Você coloca ali a sua semente a cerca de 4 centímetros. Bom, para nós fazermos a água chegar, então, a umedecer essa faixa, concordam comigo que, para que a água suba, por mais que eu tenha capilaridade, eu também tenho ação gravitacional. Então, se eu estou aplicando água para que a água chegue lá em cima, ela também vai para baixo. Ou seja, para que você umedeça os 25 centímetros, mesmo que você enterrou a 25 centímetros, que ainda corre esse risco aí com algumas operações de cortar essas mangueiras, né? Estou sendo aí até bastante flexível com relação a isso. Mas se você irriga para chegar 25 centímetros para cima, basicamente está irrigando 25 centímetros para baixo também. Ou seja, 50 centímetros de umedecimento numa fase inicial. Lembra das aulas que nós calculamos água no solo? Façam os cálculos, quanta água isso representa. Tá? Quanto tempo vai demorar para a planta ir utilizar essa água em profundidade? Geralmente essa é uma umidade que vai ser perdida, uma quantidade de água que será perdida. Então é onde a eficiência do sistema ela começa a cair um pouco aí, né? Do que tanto as pessoas às vezes vendem a ideia para a gente. E quando eu coloco a cultura, o sistema radicular se desenvolve, se aprofunda. Bom, também temos que lembrar o que é a profundidade efetiva do sistema radicular, né? Por mais que você tenha correção de perfil, por mais que você faça um bom manejo do seu solo, nós temos que lembrar o que é a profundidade efetiva de sistema radicular, tá? Então, novamente, não vou entrar nessa discussão porque já foi assunto das aulas anteriores, já entendemos muito bem o que é profundidade efetiva. Aqui é apenas um exemplo meramente ilustrativo, não estou dizendo que a profundidade efetiva é só 25 centímetros, mas é um exemplo ilustrativo. Geralmente, no caso da soja, nós temos visto aí profundidades efetivas em torno de 35, 45 centímetros, não passa muito disso. Uma ou outra raiz que chegar a 1 metro, que chegar a 5 metros, o que vale é qual é a profundidade em que o maior volume de raízes se encontra. Né? Se eu tenho 80% das raízes em 30 centímetros, eu tenho 80% da absorção da planta nesses 30 centímetros. O resto é 20 centímetros. Tá? O resto é 20% do sistema radicular, responsável por 20% de absorção. Já fizemos essa discussão em aulas anteriores, então não vou entrar muito nesse assunto. Só para vocês entenderem, então, se nós tivermos 50 centímetros de profundidade por 1 metro quadrado de área, isso equivale a 0,50 metro cúbico, né? Que é a mesma coisa que 500 litros de volume. Ou seja, se pensarmos em uma capacidade de campo, numa irrigação para elevar a capacidade de campo de 40%, isso representa para nós 200 litros de água. Se nós estamos falando pegando um quadrado de 1 metro por 50 de profundidade, esses 200 litros, então, que nós chegamos aí para elevar a capacidade de campo, é a mesma coisa que 200 milímetros. Imaginem, 200 milímetros para, né, claro que estamos fazendo um cálculo aqui grosseiro, sem considerar a umidade residual e tal, mas basicamente, eu quero que vocês vejam que é preciso de muita água na fase inicial. Tanto que muitas pessoas defendem que, de fato, a subirrigação ela não é interessante para a garantia de germinação e emergência. Embora essa é uma das principais vantagens de se ter irrigação, é garantir boa germinação e emergência estande de plantas. Então, existem os prós e os contras, eu quero que vocês analisem tudo isso quando forem pensar no sistema de irrigação. Então, vantagens, de fato, alta eficiência, água é aplicada no sistema radicular, não tem umedecimento daquela camadinha superficial que é a transição do solo com a atmosfera, onde nós temos as grandes perdas de evaporação, né? Porém, desvantagens, vou citar aqui e realmente temos várias, não estou defendendo esse ou aquele sistema de irrigação, mas nós temos alto risco de entupimento. Entupindo um sistema desse é só enterrando novamente as mangueiras, não tem como desenterrar e trocar a mangueira, um trecho de mangueira, né?
dificuldade em identificar os entupimentos e fazer reparos. Então, algumas empresas defendem que você tem controle muito rigoroso de pressão. Se a pressão de projeto começa a aumentar e o sistema não foi modificado, isso significa que está tendo entupimento, ou seja, ao ter entupimento é natural que aumente a pressão. Ou se baixar a pressão, significa que teve rompimento de linha, rompimento de tubo. Mas a questão é aí para identificar esses locais, né? O local de entupimento, o de vazamento, se romper, você até identifica com maior facilidade, onde está mais úmido. Agora, o entupimento, você só começa a perceber quando as plantas estão manifestando o ponto de murcha ou manifestando sintomas que está faltando água ali, né? Então, uma série de cuidados que tem que ter. Uma vez instalado, não será mais retirado da área até o final de sua vida útil, que é de cerca de 10 anos. Então, um investimento altíssimo, chega a ser aí 2 até 3 vezes mais do que sistemas de pivô central, por exemplo, tá? Muitas pessoas acham que pivô é caro, né? Mas esses sistemas com automatização e tudo mais chegam aí a durar apenas 10 anos e ser até 3 vezes mais caros, pelo menos nos valores atuais, tá? Volto a dizer, isso muda dia a dia com o avanço das empresas. No processo de eliminação do sistema são gerados muitos resíduos, né? Imaginem, depois de 10 anos, se você faz uma gradagem, enfim, sempre você vai estar lá coletando resíduos, restos de tubulação. A profundidade, se muito profunda, a cultura não será irrigada na fase inicial, se pouco profundo, pode ser danificado por operações com máquinas. Então, isso que nós já comentamos ali no slide anterior. Então, indicado para culturas perenes, tá, gente? É muito interessante para culturas perenes ou semi-perene. Tem funcionado muito bem para café, tem funcionado muito bem para canavial. Mas cuidado, vamos com cuidado. É uma tecnologia muito interessante, mas ainda precisa melhorar no ponto de vista de longevidade, de eficiência do sistema como duração, né? Senão, apenas 10 anos ainda fica complicado, gente. E volto a dizer, um erro cometido no sistema de filtragem ou no sistema de fertirrigação compromete todo o teu sistema. Então, basicamente é isso. Nos vemos na próxima aula.